Olá, boa noite. Meu nome é Daniela. Eu vim falar do artigo da autora Tatiana Rodrigues Barbosa, do ano de 2013, que tem como tema Crianças Pequenas e Consumo. Que lugar a escola ocupa? A gente vai abordar hoje um tema essencial para a educação contemporânea, que é, nos tempos atuais, Qual que é o impacto do consumo na infância e o papel da escola nesse cenário? Bom, o artigo da Tatiana nos oferece uma análise crítica sobre esse assunto e também nos ajuda, nos remete a compreender os desafios que os educadores enfrentam diante dessa realidade. Bom, gente, hoje a gente vive uma sociedade onde o consumo está presente em todas as esferas da vida. Desde cedo, as crianças são influenciadas por estratégias de marketing que moldam desejos e comportamento. Gente, hoje tudo tem marketing envolvido, A criança hoje, num desenho que ela vê, na propaganda, daquela canetinha da escola, o marketing tá ali, No joguinho que ela tá lá brincando, já tá fazendo a propaganda que, vai remeter para o que a criança quer, Já o marketing tá implantado em tudo, no joguinho, nas redes sociais, no videozinho, na questão de estar passando alguma coisa na TV, já tem uma propaganda ali que já vai entrando na mente da criança, que a gente vive numa sociedade, o comportamento atualmente é influenciada e direcionada para o consumo, E diante disso, surge uma questão fundamental. E a escola deve apenas reproduzir essa lógica ou ela pode atuar como um espaço de reflexão crítica? Bom, e é essa questão que a gente vai explorar nesse seminário. Para entendermos melhor a relação entre a infância e o consumo, é importante perceber que a infância ela é um conceito socialmente construído e que foi se transformando ao longo da história. Nas sociedades anteriores, se a gente for lá para o passado, as crianças eram vistas como pequenos adultos. O que acontece? Antigamente a criança, ela tinha responsabilidades desde muito cedo, Isso a gente pode ver nas próprias histórias que nossos avós contam, nossos pais, que desde muito cedo eles tinham já responsabilidade dentro da casa. O que acontece? O estudo, não era cobrado, A criança, ela com 6 anos já a gente vê relatos que a criança já tinha responsabilidade de gente grande, E com o passar do tempo, a gente percebe que a infância, ela passou a ser reconhecida como uma fase específica do desenvolvimento humano, Merecendo uma atenção especial em aspectos como a educação e a proteção social. Entretanto, observamos que a inserção das crianças no mundo do consumo trouxe novos desafios. Por quê? Porque as crianças se tornaram um público-alvo estratégico para o mercado, que não vê apenas elas como consumidores diretos, mas também como influenciadoras de consumo dentro da família. E essa é uma realidade que impacta, que causa um grande impacto nas vivências, e até a forma como elas interagem na escola. A gente vê hoje que a criança ela tem um papel fundamental até na compra, na escolha do material da escola, na roupa dela, coisa que, se a gente for remeter lá no passado, não tinha, O pai antigamente comprava, quando comprava também, porque a gente vivia numa sociedade assim, digamos, meio medieval, que era o que o pai desse, a criança não tinha escolha, A escolha dela era trabalhar,
Às vezes comprava aquele sapato lá, vamos falar, né? Uma linguagem assim mais do tempo dos nossos pais. Aquele que chute e era aquele que ia durar o ano inteiro. E hoje não, a gente vê uma realidade que hoje as crianças têm acesso a um leque muito maior de opções, né? E elas querem opinar no que vai usar, o que não vai usar, certo? Então, a gente observa que a nossa sociedade, ela é marcada pela globalização, devido ao avanço das tecnologias, né? O que reforça ainda mais o consumo como um pilar central das relações sociais, né? O que quer dizer? Que hoje, com a globalização, a informação ela chega muito mais rápido, né? Através das mídias, da internet. Hoje você tem, antigamente, às vezes você demorava, né, para ter uma notícia dentro de uma semana. Hoje não, em segundos, em frações de segundo, você tem uma notícia que ela corre muito rápido, né? Isso acaba o que acontece o quê? Ela reforça o consumo, né? Ela reforça mais o consumo. E os meios, né, de comunicação e a publicidade, ela vem direcionando muito mais ainda ao público infantil, né? Que acaba criando hábitos extremamente consumistas. Além disso, a digitalização também trouxe novas formas de influência, como os influenciadores mirins e os conteúdos patrocinados em plataformas digitais. Se a gente for trazer isso para o nosso mundo atual, né, vamos falar do influenciador assim, né, mirim, que tem chamado a atenção. Eu vou ser audaciosa de falar assim, até a nível mundial já. A gente pode falar da Maria Flor, que é filha de uma influenciadora, né? E se a gente vir acompanhar a trajetória, uma criança de 2 anos, ela tá influenciando várias, né? Eu vou dizer até adultos, porque eu já cheguei a ver vídeos na internet de pessoas encontrando a família, porque eu tava com depressão, aí eu vi um vídeo da Flo e eu tô melhor. Então, assim, a gente vê que o mundo digital, ele tá cada vez mais dentro da nossa sociedade, né? Mas aí, a gente vai vendo toda essa questão de globalização, da influência, né, que tem as mídias, aí a gente vai mitigar para uma outra situação. Mas aonde entra a escola nesse processo, né? Será que as instituições de ensino devem apenas acompanhar essa tendência ou precisam preparar as crianças para lidar criticamente com essas influências? Diante dessas questões, o ambiente escolar, que deveria ser um espaço de aprendizado e desenvolvimento crítico, também sofre os efeitos lógicos, né? O efeito da lógica consumista. Por quê? Muitas crianças, né, chegam já à escola com expectativas moldadas pela mídia e pelo mercado, influenciando-se pela forma como interagem entre si e as suas experiências educacionais. Foi aquilo que eu estava já falando já, né? Que hoje a mídia e a globalização, ela tem um papel muito grande, que hoje a criança, eu falo que às vezes ela está quase já nascendo com um celular na mão, né? Que ela tem um acesso muito rápido à tecnologia e ela já fica cheia de opiniões, né? E observando essa questão dentro do ambiente escolar, né? As escolas, elas vão enfrentar um dilema. Elas devem simplesmente reproduzir essa cultura do consumo, ou ela vai buscar formas de trabalhar criticamente essa questão? E tá aí o desafio dos educadores, que é de equilibrar a necessidade de ensinar conteúdos essenciais com a responsabilidade de formar cidadãos
mais conscientes e críticos em relação ao consumo. E a gente vai direcionar para uma outra questão. E como que isso pode ser feito de maneira eficaz dentro das práticas pedagógicas, né? Aí vai entrar um papel muito importante, né? Que é o papel do educador. Como educador, o que pode ser feito? Bom, o papel do educador, ele é fundamental nesse processo. Porque, segundo o artigo, os professores podem tanto reforçar a lógica consumista quanto atuar como agentes de mudança. Para isso, é necessário desenvolver estratégias que incentivam a reflexão crítica desde a infância. Isso pode ser feito através de debates, projetos interdisciplinares, né? Metodologias ativas que levam as crianças a questionar a influência da mídia e do mercado sobre suas escolhas. Dessa forma, a escola não apenas ela educa, mas ela também vai empoderar, ela vai ensinar os alunos a tomarem decisões mais conscientes sobre seu consumo, né? A escola vai ter um papel fundamental de ensinar o seu aluno como lidar, né, com essa questão do consumismo. E assim, diante de tudo que eu já explanei, né, eu vou fazer uma revisão assim bem básica de alguns pontos que a gente discutiu ao longo desse seminário. A infância, ela é um conceito historicamente construído e tem se transformado ao longo do tempo. Foi aquilo que eu falei, né? Se a gente olhar para o nosso passado, a criança, ela era vista como um adulto, ela tinha responsabilidades, e hoje não, né? Pela essa própria questão social, a gente está vendo que hoje a criança tem um papel. Hoje ela tem, digamos assim, ela está tendo uma infância que antigamente foi retirada, porque antigamente as crianças tinham responsabilidades, né? E a sociedade contemporânea, ela reforça a cultura do consumo, né, influenciando fortemente as crianças. É um outro ponto, né, que a gente vê dentro desse artigo. Um outro ponto, né, relevante, a escola, ela pode optar por reproduzir esse modelo, né, consumista, ou ela vai assumir um papel, né, ativo na formação de cidadão crítico. Ou a escola entra para ensinar, ou ela vai se abster diante da sociedade globalizada que a gente, né, tá aí na nossa cara o tempo inteiro. E nós partimos para o papel do educador. Os educadores, né, desempenham um papel essencial na promoção de uma educação que questiona a influência do consumo na infância. O papel do educador é de equilibrar, né, dosar dentro da criança, né, o que é bom, o que está passando, o que pode melhorar. O educador é o equilíbrio, né, no ensino da questão do consumo. Né. Para encerrar, eu quero deixar assim, uma reflexão bastante interessante. A escola, ela deve ser um espaço de questionamento e conscientização, ou ela simplesmente ela vai ser um reflexo dos valores da sociedade de consumo. Diante de tudo que foi falado desse artigo escrito pela autora Tatiana, eu quero agradecer, né, e deixar essa reflexão. Eu espero, né, que essa reflexão que a gente tenha feito ao longo desse seminário tenha sido bastante enriquecedora e que a gente possa ter novos debates falando dessa questão da infância, do consumo, né? O que pode ser equilibrado, o papel do educador, porque o educador, ele é o equilíbrio. E é uma frase que eu gosto muito de falar. A criança, ela mira não no que você está falando, mas no que você está fazendo. E nós, como futuros educadores, a gente precisa ser um exemplo diário para os nossos alunos, porque a gente pode falar assim para o nosso aluno assim, ó, sabe essa caneta aqui? Então, ela é cara, você não pode ter ela, mas se a criança vê você com essa caneta, ele vai querer,
Porque a criança, ela é o nosso espelho. Então, por isso, eu sempre falo, educar, né, começa em casa, a educação. Mas na escola, os educadores têm esse papel de moldar a criança. E eu sempre falo, o nosso país, né, precisa investir muito na educação, porque as crianças são o futuro desse país. A educação é algo que não se tira, né, é um investimento. Então, eu encerro esse seminário, né, dizendo que a escola, o educador, ela tem um papel muito importante na vida das crianças. E até a próxima!